Há muito tempo eu escuto a mesma frase sendo repetida, que diante da imensidão do universo, os seres humanos não passam de nada, que somos insignificantes, que somos menores que poeira, menores que formigas, irrelevantes em um cosmo infinito. E para ser justo, até certo ponto, essas pessoas estão certas. O universo é, de fato, algo quase impossível de compreender. Quando olhamos para o céu, não estamos vendo apenas pontos de luz. Estamos olhando para algo que desafia completamente a nossa noção de escala. Galáxias com bilhões de estrelas, nebulosas que se estendem por anos-luz, buracos negros com gravidade tão intensa que nem a luz consegue escapar, regiões como os pilares da criação que parecem verdadeiras esculturas cósmicas, gigantes, silenciosas, quase eternas. Então você olha para a Terra, um pequeno ponto azul flutuando no vazio. Se comparada ao Sol, somos insignificantes. Se comparada à nossa galáxia, somos invisíveis. Se comparada ao universo observável, praticamente inexistentes. E é aqui que muitas pessoas param. Elas olham para essa escala absurda e chegam à conclusão mais óbvia: nós não somos nada. Mas e se essa conclusão estiver incompleta? Porque existe algo que muda completamente essa perspectiva. Algo que nenhum planeta possui, nenhuma estrela possui, nenhum buraco negro possui. Consciência. Você já parou para pensar no que isso significa? Não de forma superficial, mas de verdade. Nós não apenas existimos, nós sabemos que existimos. Isso pode parecer simples, mas não é. Isso é talvez uma das coisas mais absurdas de todo o universo. Imagine isso por um segundo. Átomos, partículas microscópicas, sem vida, sem intenção, se organizaram de uma forma tão complexa que deram origem a algo capaz de pensar sobre si mesmo. Algo capaz de fazer perguntas como: por que eu existo? O que é o universo? Qual é o sentido disso tudo? Isso não é comum, isso não é trivial, isso é extraordinário. Enquanto estrelas queimam em silêncio, enquanto galáxias colidem lentamente ao longo de bilhões de anos, enquanto buracos negros devoram tudo ao seu redor, nenhuma dessas coisas para e reflete sobre a própria existência. Nenhuma delas contempla o tempo, nenhuma delas sente curiosidade, nenhuma delas questiona o infinito, mas você faz. Você, biologicamente frágil, que vive em um planeta pequeno, em um canto comum de uma galáxia comum, você é capaz de olhar para tudo isso e tentar entender. Isso muda tudo. Existe uma ideia muito difundida hoje em dia, de que quanto maior algo, mais importante ele se torna. Mas isso nem sempre é verdade. O tamanho não define o significado. Uma estrela pode ser bilhões de vezes maior que você, mas ela não sabe que existe. Ela não tem experiências, ela não tem memórias, ela não sente nada. Você sente, você lembra, você imagina, você cria. E talvez o valor da existência não esteja na sua escala física, mas na sua capacidade de perceber, do experimentar, de estar consciente. Pense nisso. Se o universo inteiro fosse apenas matéria inerte, sem nenhum ser consciente, ele sequer existiria de verdade? Ou seria apenas algo vazio, sem significado? Porque no fim das contas, o significado não está no universo em si, está em quem observa o universo. Sem consciência, não existe beleza. Sem consciência, não existe curiosidade. Sem consciência, não existe sequer a ideia de universo. Você não é pequeno. Você é o ponto onde o universo se torna consciente de si mesmo. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Se a consciência é algo tão raro, tão improvável, tão extraordinário, então talvez a vida humana não seja insignificante. Talvez ela seja uma das coisas mais valiosas que existem. Pense na quantidade de condições necessárias para você estar aqui agora. A posição exata da Terra em relação ao Sol, a composição da atmosfera, a presença de água líquida, a estabilidade do clima ao longo de milhões de anos. E isso é só o começo. Agora pense na sua própria existência. Seus pais se encontraram por acaso. Cada decisão tomada ao longo das gerações, cada evento improvável,
levou exatamente até você. Se qualquer detalhe fosse diferente, você simplesmente não existiria. A sua existência não é comum. Ela é o resultado de uma consequência quase impossível de eventos. E ainda assim, você está aqui, pensando, sentindo, refletindo. Então talvez a verdadeira pergunta não seja quão pequeno eu sou diante do universo, mas sim como algo tão improvável conseguiu existir e ainda por cima ser consciente. Porque no meio de toda essa vastidão, no meio de bilhões de galáxias, no meio de um silêncio cósmico absoluto, existe algo que pensa, existe algo que sente, existe você. E isso muda completamente a narrativa. Não, você não é o maior objeto do universo. Você não é o mais poderoso. Você não é eterno. Muito longe disso. Mas você é raro. Extremamente raro. E talvez ser raro seja muito mais importante do que ser grande. Porque uma única mente consciente pode observar uma galáxia inteira. Pode imaginar mundos que não existem. Pode criar significado onde antes não havia nada. E isso é algo que nenhuma estrela pode fazer. Então, da próxima vez que alguém disser que os seres humanos são insignificantes, talvez valha a pena responder com outra perspectiva. Sim, somos pequenos em tamanho, mas somos gigantes em consciência. E talvez, só talvez, o universo não seja grandioso apesar de nós, mas sim porque nós estamos aqui para percebê-lo. Se você parar para pensar, talvez você não seja apenas uma parte do universo. Talvez você seja o universo, experimentando a si mesmo. E isso está longe de ser insignificante. Aí a gente não sabe. Não sabe. Aí não Os sabe. elementos e tal. Pode ter vindo aqui da Terra mesmo, né? É? Pode ter vindo da Terra mesmo. Então, assim, a melhor explicação que tem hoje é isso aí. Isso aí seria essa tal dessa sopa aí que você falou, entendeu? E Encélado tem isso, porque Encélado tem fumarola na base dele ali. Entendi. Na base entre o núcleo e o oceano, você tem essas fontes hidrotermais. Então você tem as mesmas condições em Encélado que você teve na Terra. Então, assim, existe uma chance muito grande. E por que a gente não vai direto nisso aí? Porque Grana? a grana. A missão Cassini ficou lá 13 anos. Agora, para você aprovar outra missão para lá, aprovamos para a Europa. A Europa tem duas. Europa Clipper da NASA e a JUICE da Agência Espacial Europeia. Data? Vão chegar lá por 2030. Putz, é muito tempo. É muito tempo. Tudo é muito tempo, cara. Esse que é o problema. Daqui pra Europa, quanto tempo? Ir no gás e no melhor, Então, no na gás menor é isso proximidade? aí. É 6, 7 anos que gasta. Putz, grilo, não tem um... Não tem um caminho mais rápido, não. Porque depois de Marte, você tem que passar todo o cinturão de asteroide e chegar em Júpiter. Aí... Então E esse Delta V vai fazer... Vence essa... Vence, só que aí ela aproveitou toda a energia cinética ali que ela acumulou daquela virada. Que, cara, é um cálculo absurdo. Isso aí é um cálculo, é absurdo, cara. É absurdo mesmo, porque a chance de você perder ela ou de você acelerar, você tem que acelerar no momento certo. Se acelerou ela no momento errado, ela pode ir embora e Vai pro outro lado, né? Pro outro lado ou pode cair. E tudo isso sendo feito, o quê? Anos 70? Voyager 77. Cara, os caras não tinham esse computador que a gente tem hoje. Como eles fazem isso? Mas a matemática, né? Na pata? Na mão? Na mão. Mano. Não, mas já tinha computador bom em 77, já tinha. Aquelas pra fazer essas tamanho contas sala, né? Os ENIAC da Os ENIAC. vida. Aí fazia conta pra caramba. E assim fizeram. A Voyager fez isso, ó. A Voyager fez várias estilingadas. Júpiter, depois Saturno, e foi fazendo. Então, sacane, a gente falou então sobre vida, essas vidas mais simples, né? Tem em outros planetas. Eu tava vendo, eu tô lendo, terminei de ler aquele livro Devoradores de Estrelas, já leu? Eu não li ainda, cara. Então, vai ter o filme também, né? Vai ter o filme começo do ano que vem. Com o Gosling. Ryan Gosling. Tanto que o pessoal tá detendo o pau nele antes de fazer o filme. Cara, eu também fiquei puto. Eu li esse livro e falei, imaginei trocentos atores, mas menos ele. Até o Tom Cruise se viria, cara. O Tom Cruise velho é melhor que ele, cara. Mas tudo bem, vamos falar. Ele é o queridinho agora, né? É o queridinho. E lá eles criam esse conceito de acham um ser vivo que come a luz solar, né? Ele tá entre aqui a Terra e o Sol. Isso não é spoiler porque é logo no começo do livro. Esse é o problema inicial do livro, né? Então tem esses seres que estão bloqueando ou comendo a luz e a gente tá entrando numa era glacial. Uhum. É possível um negócio desse ou é viagem total? Comer a luz do sol? Cara, comer a luz... Então, a não ser que eles tenham feito uma série de Dyson, alguma coisa do tipo, eles podem roubar. Mas agora, biologicamente, comer a luz é interessante. É uma coisa interessante. Não tem...
O jeito de roubar a luz do Sol seria pela esfera de Dyson. Entendi. E o que a gente tem apontado para planeta não dá, né? Porque planeta não emite luz. Como que a gente vai... O planeta tá longe pra caramba, a gente consegue ver uma estrela, aí descobre que tem um planeta. Pra gente saber que tem vida nesse planeta, ferrou. O que é? É a emissão de... O que a gente faz hoje é uma técnica que chama... o planeta passa na frente da estrela. Certo. Se esse planeta tiver atmosfera, que não são todos que tem, quando a luz da estrela atravessa a atmosfera, a gente tem um equipamento aqui no nosso telescópio, James Webb, por exemplo, tem isso, que é um espectrógrafo, que ele decompõe a luz nos elementos químicos. Então o que a gente estuda hoje, o que a gente está atrás hoje, é do negócio chamado bioassinatura. Isso. Qual que é o problema? Pode ser outra coisa. Pode ser coisa geológica também. Entendi. Então a gente provavelmente nunca vai ter uma coisa inequívoca da vida, a não ser que a gente vá lá. E vai ser Interstellar, né? A gente vai ter campeões de audiência, tipo, ó, esse planeta, esse podem ter vida, ou tem grande chance de a gente poder habitar, e vamos focar nesse. Vamos gastar grana nesse, né? Mas aí começa várias discussões. Será que a gente tá olhando pro lado certo? É. Sei se a gente vai olhando pro lado, né? E a gente olha muito pouco, só tem 5.000 planetas descobertos até hoje. Só, é muito pouco, né? Não, assim, é legal, porque tem um número bom pra fazer uma estatística já, 5.400, acho que tá. Mas é pouco demais pensando no tamanho do universo, né? É. E a gente olha coisa que tá muito próxima aqui. A gente tá num lugar ruim? Cara, a gente não tá, não. A gente tá num lugar tanto que a gente tá aqui, né? A gente tá num lugar ruim bom. Pra observar para outros planetas. Não, porque... Eu não falo que a gente tá num vazio cósmico? Tem um vazio? Não, vamos explicar o negócio do vazio aí que a galera confundiu. Mas vamos lá. Existe a zona habitável da estrela, que é onde a água pode existir em estado líquido na superfície. Nem tão perto, nem tão longe. Exatamente. Só que tem um negócio muito mais legal. Existe a zona habitável da galáxia. Tem isso também? Tem. É relacionado ao centro da galáxia? Ao centro e à extremidade. Porque se tiver muito no centro, você vai estar ali. É ruim, você pode estar perto do buraco negro, coisa do tipo. E se você estiver muito longe, é lugares onde tem muita supernova acontecendo. Por quê? Por que não... É uma estatística. É estatística, tá. Estatisticamente acontece muita supernova na parte mais externa. Isso... É ruim, você estar perto de uma supernova é terrível. O que acontece se explodir uma supernova perto? Explodir uma supernova perto, a onda de choque varre a nossa atmosfera rapidamente. Acaba com o planeta. Caramba. Então existe uma região que também não é tão perto nem tão longe. Que é onde a gente tá. Que é exatamente onde a gente tá. Ah, então tem mais esse parâmetro pra gente procurar vida também. A gente procura vida na zona habitável da galáxia. É aí, não adianta procurar muito perto nem muito longe. Entendeu? Vê se acha na galáxia onde a gente tá, onde tá o sistema solar, Romulo. Então vamos pro próximo ponto. Então a gente falou de vida simples e vida inteligente. Não, só explicar o lance do vazio. Ah, é do vazio cósmico. O que é esse negócio do vazio cósmico que pegou aí a galera? Todo mundo, nós estamos num vazio cósmico e tal. Me deu um vazio esse deu um vazio? Isso me deu um vazio, cara. Tanto lugar pra gente estar, a gente vai estar num vazio, cara. Então vamos lá. Imagina que o universo, cara, imagina o universo como se fosse uma esponja. Tá. Quando você olha a esponja de longe, ela é um negócio homogêneo. Sim. Concorda comigo? Só quando você aproxima que você vê... Exatamente. Quando você põe um pedacinho da esponja no microscópio ou de perto, você vai ver que tem uns vaziozão. Certo. E tem outros lugares que não é tão vazio assim. É exatamente isso. Nós, a Terra, estaria num desse ponto da esponja. Num buraquinho. Num buraquinho daquele. Quer dizer que é um vazio, que não tem nada? Não é. Quer dizer que a densidade de galáxias perto da nossa é menor do que numa região que seria aquela região mais de fibra da esponja. Entendeu? É só isso. Não estamos em vazio, não estamos perdidos, não estamos sozinhos, nada disso. Entendi. É que o vazio cósmico chama a galera, né? Qual outro ponto, então, que a gente vai agora para evoluir nessa busca por vida alienígena? Falamos sobre planetas. Ali ele tá mostrando, né? Ó, onde que a gente tá? A gente tá num dos braços da... O Sol? O Sol tá ali, um dos braços da Via Láctea, né? A Via Láctea é uma galáxia espiral e nós estamos num dos braços dela. Braço de Órion. Braço significa o quê? Braço é aquela, tá vendo ali, ó? Que tem... Porque uma coisa é o seguinte, tá? O pessoal entender. O que você tá vendo no fundo é um desenho. Sim, plano. 2D. Mas o fundo ali da imagem é um desenho. Não é a imagem da galáxia, não. Ah, é? Aquelas setinhas coloridas ali, ó. Tá vendo as setinhas? Sim, de várias cores. As setinhas são estrelas que a gente mediu a posição e a movimentação dela. Porque toda estrela movimenta. Então você tá vendo as estrelas e a setinha tá mostrando para onde elas se movimentam. A grande pergunta é a seguinte. Como que eu sei qual é a forma da galáxia se eu tô dentro dela?
Como que a gente sabe? Só mandando coisa pra fora dela e Não tem como apontando pra mandar. cá. É. Não tem como mandar. Então o que, que o pessoal faz? Olha que coisa sensacional. Eles começam a medir com muita precisão posição de bilhões de estrelas. Isso aí é a imagem da missão Gaia. É a missão que mediu a posição de mais de 2 bilhões de estrelas. Caramba. E na hora que você começa a plotar essas posições, aparece isso aí, ó, que legal. Aparece o roxinho ali, tá vendo? O pretinho, aí o vermelhinho, tá vendo? Aí o verdinho, o laranja. E na hora que você olha isso, sem o desenho do fundo, porque o desenho do fundo fica fácil, mas se você olhar sem o desenho, você vê que as estrelas se organizam meio que em braços espirais, tá vendo só? Tem um espiral e todos na mesma direção. E todos na mesma direção, e Como lá no ralo, meio né? tá o buraco negro, né? Que é o centro da galáxia, tá vendo? Então, isso aí, como que a gente sabe? Dessa maneira. Tanto que a gente não tem a galáxia inteira. Porque a gente não consegue, a gente só consegue ver uma parte dela e uma parte das estrelas. Então essa é a maneira como a gente sabe. Que doideira, isso eu não sabia não, cara. A estrutura da nossa galáxia. Uma das coisas mais legais da astronomia é isso aí. Os planetas estão indo para a mesma direção das estrelas? Os planetas, na verdade, eles não estão indo pra nada porque eles estão ali junto com o Sol, né? Então, tipo, pra onde o Sol tá indo, nós estamos indo, né? Estamos indo com ele, mas com ele. Dentro das nossas rotas, todos estão indo para a mesma direção. Todos indo na mesma lá. Tem uma lógica para isso. Tem uma lógica que é como que o Sol se formou, né? Conservação do momento angular. E eles vão se batendo, vão ficando poucos, né? Isso, eles vão limpando. Isso, vão limpando, igual um disco de vinil, né? Vai limpando, criando aqueles sulcos ali. E aí eles continuam girando e aí vai embora. Aí nessa escala não vai aparecer porque nós estamos indo com o Sol, né? Próximo passo, então. Vamos falar de distâncias. Vamos falar do quê para falar sobre vida? Da inteligente? Da vida inteligente? Que é o que interessa, né? Vamos lá. Porque esse negócio de ver gazinho na atmosfera, isso é legal. Pra caramba, né? Eu queria para ontem essa etapa, porque essa é a primeira etapa de vida inteligente. Vamos então para vida inteligente. Aí a gente tem vários problemas para ter vida inteligente. Por que a gente tem vida inteligente aqui e não tem tão próximo da gente? Então, né? Aí tem o lance de tudo, né? Eu vou falar isso aqui, eu já até sei que a galera vai falar. Falar aí, Sérgio, você tá provando que Deus existe. Vamos lá. Tudo aconteceu de bom pra nós. Tudo aconteceu de bom, cara. Porque são, assim, N variáveis que precisam estar bem certinho pra vida existir. Então a gente tem que ter os elementos químicos, tem que ser um planeta rochoso, tem que orbitar uma estrela igual ao Sol, não pode estar muito perto, não pode estar muito longe, tem que estar no lugar certo, tem que ter atmosfera. A atmosfera tem que ter os determinados gases, não pode ter ir na proporção certa, entendeu? A nossa atmosfera, a maior parte do gás que tem mais na nossa atmosfera é o nitrogênio. E se fosse o oxigênio? Talvez existisse aqui um outro ser que nem ser a gente, entendeu? Tem que ter uma lua grande. A nossa lua é a maior lua proporcional ao planeta no sistema solar. Por que ela é importante? Porque primeiro que ela protege a gente de impactos, muitos impactos, é por isso que ela é toda impactada. E ela tem uma coisa muito legal, que ela consegue estabilizar a inclinação da Terra. E isso é fundamental para a gente estar aqui as estações do ano. Imagina se a Terra fosse virada 90 graus. Só um lado aqui, ó, voltado igual Urano. Urano é um planeta que é deitado. Porque não tem lua? Não, ele sofreu um impacto gigantesco, entendeu? E ele é deitado. Então ele só tem luazinha pequena em relação a ele, nenhuma para estabilizar ele. A nossa lua não deixa a gente ficar nem tão inclinado, nem tão reto, que também é ruim também. Então, o lance da estação do ano... A gente fica numa inclinaçãozinha aqui. A gente fica numa inclinação boa. Bate pra cá e bate pra lá. Bate pra lá e bate pra cá. É só no polo aqui, só no pontinho aqui, bem extremo mesmo, onde é extrema, são coisas extremas, onde não vive ninguém. O resto do planeta inteiro tem condições de ter vida, entendeu? Então você tem... Isso que nós falamos aqui, uns 10, 12 coisas, só que tem coisa que a gente nem sabe. Campo magnético, se não tiver campo magnético, não tem atmosfera, entendeu? Para ter campo magnético tem que ter um núcleo que gira, tem que ter um núcleo externo líquido para poder causar o atrito ali e gerar o campo magnético. Você tem que estar num sistema que tenha vários planetas igual a gente, tem que ter Júpiter, que é um planeta grande que ajuda a gente também, nos protege também. Cometa e meteoro. Também, ou que manda alguma coisa, porque pode ser que dos dinossauros Júpiter tenha mandado pra gente, entendeu? Entendi. Porque de vez em quando ele dá uma estilingada num ali também, entendeu? Foi importante pra nós estarmos aqui hoje? Foi crucial. Os dinossauros foi horrível. Pro dinossauro foi horrível, mas pra gente foi crucial, pros mamíferos, né, digamos assim, porque depois deles vieram os mamíferos, né? Então, assim, são
muitas variáveis têm que estar muito bem ajustadas. Aí o pessoal, eu sei que você vai falar, aí tá vendo, Sérgio? Provando aí mais uma vez que Deus existe, que a galera sempre fala isso. No meu caso, não, eu não acredito. Eu acredito no acaso, entendeu? Eu acho que é o acaso. Aí vou ser refutado também imediatamente, porque vão falar assim, mas se aconteceu o acaso aqui, pode ter acontecido o acaso em outro lugar no universo. Pode. E pode mesmo, porque o universo é muito grande, tem a lei dos grandes números que entra na parada, tal, não sei o quê. Mas aí entra a minha crença, eu posso ter crença também, eu não acredito, entendeu? É muita coisa pra bater, né? É muita coisa, cara. É muita E a gente coisa pra fala, bater. a gente fala que pode ser uma coisa natural porque a gente tá vivendo. Exatamente. Se a gente não existisse, a gente não ia falar, é fácil acontecer, hein? É, exatamente, tem A gente isso. fala que é fácil acontecer porque aconteceu Porque com a aconteceu gente. com a gente. É aquela história da poça de água que o Pirula fala. Isso. Uma poça de água que tá dentro de um buraco, ela fala, nossa, eu caibo exatamente dentro dessa poça de água aqui. Exatamente. Eu é fui isso aí. feito pra caber Pra aqui. caber aqui. Então a gente Porque analisa. só tem aquela experiência, né? Só tem aquela experiência. A gente analisa o nosso ponto de vista. E aí a gente procura o quê? Coisas que que tá errado também, num certo ponto de vista. A gente procura coisa que é parecida com a gente. Aí várias pessoas tentaram fazer esse cálculo de probabilidade de vida, né? Vamos lá. O Drake, né? O Drake, né? O Frank Drake, um físico muito famoso ali da década de 60, ele criou um negócio chamado equação de Drake, né? Cara, a equação de Drake, o que que ela tenta, né? Ela tenta calcular o número de civilizações inteligentes. Tá. É isso que ele tenta. Mas por quê? Porque o Drake, pra quem não sabe, ele é o fundador do Projeto 7. O que é o Projeto 7? O Projeto 7 é o famoso Search for Extraterrestrial Intelligence. O lance desses caras aí era procurar vida inteligente. E pra eles, aí a gente pode entrar numa discussão aqui que não vai ter fim. O que é ser inteligente? Tá? Isso aí, cara, você pode discutir durante anos que você não vai chegar a conclusão nenhuma. Os físicos colocaram uma premissa na parada. Qual é? Inteligente é aquela civilização que domina a comunicação via ondas de rádio. Tá, eles colocaram isso como marca, tá? Como Se marca. Atingiu isso. Dominou a comunicação via ondas de rádio, é uma civilização inteligente. Os Então, romanos aqui não eram inteligentes. não eram. Não tinha radinho? Tinha? Não tinha. Rádio romano? Não tinha. Não tinha. Os Sumério, hunos? não era nada de... tinha. Os incas, os maias, tudo burro. Os caras fazendo sacrifício lá em cima, jogando aquele esporte com a cintura lá. Exatamente. Não era transmitido, não tinha. vale. Ah lá, garotinho! Para você que E está para sintonizado na Chulipo. rádio. Inca! Rádio Inca! Então tá bom, mas eu entendo. Eles colocaram um parâmetro pra. Eles colocaram, porque senão nós vamos procurar como, né? Podia colocar. Tem que ter escrita. Como que a gente vai achar, né? Isso daí? Exatamente. Tem que ter alguma coisa escrito. Impresso. Porque o que eles falam? Que é que pra civilização chegar na comunicação via ondas de rádio, ela passou por todo um processo de que começa com a evolução. comunicação, escrita, até chegar naquele ponto Pois ali. é. E aí seria a maneira como a gente conseguiria encontrar. Criaram o Projeto 7, o Frank Drake criou esse projeto, liga as grandes antenas do mundo e fica o quê? Escutando. Tá aí ele com a famosa equação dele ali no fundo, né? E fica escutando o universo. Contato é isso. O filme Contato é baseado no Projeto 7. Começa assim, né? Que ela fica lá, deitada, ouvindo e tal, não sei o quê. E é isso, o Projeto 7 é ficar ouvindo o universo. Se você gostou do nosso vídeo, considere se inscrever no nosso canal e curtir o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a nossa próxima viagem cósmica.